queridos amigos do nosso canal Super Talk, sejam bem-vindos, tá? Tenho assim privilégio mesmo para mim, eu tenho esse privilégio de poder estar aqui com vocês e poder compartilhar essas experiências que eu tenho compartilhado com vocês. Eu realmente tenho muita coisa de história de vida para contar para vocês. Eu sou um brasileiro que eu acho que vocês podem se sentir, boa parte, que em alguma situação que eu contar aqui, talvez se sinta que faz parte disso, tá? Eu sou um brasileiro simples, então tenho muitas experiências para contar que eu passei e como que eu aprendi a lidar com as experiências e como que essas experiências eu usei como a meu favor para eu poder chegar a um outro patamar de vida que eu pudesse então estar em condições de melhorar, em condições de poder realmente ter uma vida mais digna e poder fazer as coisas que eu sempre quis fazer na minha vida. Tá legal? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante: defesa. A defesa, ela está no ser humano, é da sua essência, é inerente dele. Nós, de alguma forma, encontramos uma maneira de nos defendermos. Quando criança, a gente, sem querer, pega no fogo, queima, você rápido repele, né? Você sai, sabe que isso aí vai doer. Então você defende o seu corpo, é uma forma de defesa, né? Ou então quando você apronta alguma coisa, quando garoto também, né? Aí a mãe vai, você vai apanhar, você foge para não apanhar, porque você está se defendendo, tentando repelir aquilo que vai acontecer com você. Tá? Então nós temos essa autodefesa. Os animais também têm esse mesmo processo. Animais, eles têm uma maneira de se defender. E essa maneira está em diferentes formas presentes nele. A tartaruga, por exemplo, ela, ela tem um casco muito duro. E isso é uma defesa muito grande para ela sobre predadores que vão tentar, então, se alimentar dela. E ela, então, se retrai dentro daquele casco, né? E se protege. Cada animal vai ter uma forma de se defender dos intempéries da vida. Tá? Então, todos os animais têm alguma forma. Então, nós, seres humanos, não nascemos com casco para nos defendermos, como a tartaruga. Então, o que nós fazemos para nos defender? Né? Nós temos diferentes tipos de forma para nos defendermos. Diferentes dos animais, que é para se defender do predador ou de uma briga de território, nós nos defendemos de diferentes questões. De violência física. Nós vamos tentar nos defender de violência física quando alguém vem e ameaça você e diz que vai bater em você. Então nós temos essa autodefesa, uma forma de nós nos protegermos. Até tem gente que faz karatê para poder se defender, né? Pessoas fazem exercícios, né? Fazem exercício para manter o corpo e tudo, ficar mais forte, para poder encarar caso o momento passe por alguma situação, esteja pronto para se defender aquela coisa, né? Então nós temos uma defesa. Mas nós não nos defendemos somente fisicamente, nós temos defesas, por exemplo, psicológica, tá? Pessoas que vêm de alguma maneira nos depreciar, por exemplo, ou nos acusar de alguma coisa, né? Nós vamos encontrar uma autodefesa, né? Então, pessoas que vivem se defendendo das pessoas que tratam com violência outras pessoas no falar, são pessoas que passaram, na verdade, no seu histórico de vida por problemas de se estar todo o tempo se defendendo, por exemplo. Eu sendo professor, percebo muito isso com meus alunos, né? Que eles passam num momento de bullying, por exemplo, e vivem se defendendo, se defendendo. Quando ficam adulto, eles vão todo o tempo viver na defensiva. Então, a maneira de se defender é muito interessante, porque é uma parte do ser humano. Então, tem a violência física, tem a violência psicológica, né? Por exemplo, o relacionamento abusivo, quando alguém deprecia a pessoa para que ela fique escrava daquela pessoa sempre, sempre vítima daquela pessoa, né? Vitimar sempre, né? Então, há maneiras de nós nos encontrarmos, maneiras de nos defendermos, tá? Então, isso está no ser humano. Então, o que eu quero falar com isso? Na verdade, quando garoto, eu não precisei tanto me defender, porque eu me isolava das pessoas. Essa era a minha defesa, olha só. Era a maneira de eu me defender, me isolando das pessoas, para que as pessoas, para mim as pessoas eram nocivas, eram tóxicas. Então, para mim, uma maneira de eu me defender era me isolar das pessoas, sair de perto delas, não ter muito relacionamento com as pessoas e assim, crivar quem seriam as pessoas que estariam perto de mim. Então, isso é uma autodefesa. Né? Então, era uma maneira, porque eu passava sempre por bullying. Então, por conta de várias questões, por exemplo, tinha gente que não gostava do meu nome, então tinha gente que não gostava dos meus dentes, por exemplo, meus dentes são grandes, né? E não gostavam dos meus dentes, então quando eu sorria diziam que eu tinha dentes de cavalo, essas coisas todas. Engraçado que hoje eu vejo eles, estão tudo desdentados. Mas eu fico pensando assim, né, que eu encontrei uma forma de me defender.
Então, eu não vivia todo o tempo me defendendo, eu só me esquivava. Então, eu saía de perto, era uma maneira também de defesa minha. Quando eu me esquivava, era que eu não queria passar por aquelas situações. Então, quanto mais eu me isolar e saísse perto das pessoas, eu me sentia mais seguro. Então, nisso, eu fico pensando, como foi que eu me protegi? Aí eu fico vendo, por exemplo, que na minha casa, eu falei para vocês que no passado, meu irmão se meteu com drogas e crime. E ele foi preso. Então, meu irmão ele tomou um tiro nas costas e ficou paraplégico. Então, quando isso aconteceu, ele ficou muito doente. E aí a justiça mandou ele para nossa casa. Agora imagina nós, extremamente pobres, sem condições nenhuma para cuidar de um paraplégico com uma doença que ele desenvolveu, que a gente chama de escara de decúbito, que é um tipo de escara quando o corpo fica imóvel, o sangue não passa, né? E aí a pele ali, né, ela morre. E era imensa. Nós podíamos ver, por exemplo, a coluna cervical do meu irmão, para você ter uma ideia. Então era um momento muito tenso da minha vida. Nesse momento, nós não tínhamos como nos proteger, nos defender, não tinha como encontrarmos amparo. Então, nós estávamos totalmente vulneráveis nessa situação. Ele em casa, sofrendo, e nós não conseguíamos leito, até que a perna dele necrosou e a casa, que era um barracozinho pequeno de madeira, deu bastante mosca. O cheiro era como se nós tivéssemos um cadáver em decomposição em casa. Então, eu sei que é forte essa situação que eu estou contando para vocês, mas eu quero que vocês entendam o contexto que eu estava. Cada vez que eu vou falando para vocês, os contextos que eu estava era deplorável, era de uma situação subhumana. E era muita pressão psicológica para mim e eu suportar tudo isso. Como que eu consegui fazer isso? Então, nesse sentido, foi uma luta para conseguirmos um leito para ele tudo. E quando nós conseguimos o leito, não tinha mais jeito, ele perdeu uma perna. E hoje meu irmão faleceu, depois eu conto para vocês como foi isso, mas ele perdeu uma perna e aí depois perdeu uma outra perna, então ele ficou sem as duas pernas. Então foi um momento assim muito realmente pesado para mim. Que como é que eu poderia suportar tudo isso? Eu engolia tudo aquilo, eu mantinha tudo fechado em mim e isso para me defender da imagem simbólica daquilo que eu estava passando, daquilo que eu estava vendo e não poder fazer nada. Para eu tentar me proteger, para que eu pudesse ser mais forte, eu engolia tudo isso. Mas eu fazia errado. Eu, na verdade, não deveria nunca ter engolido isso. Eu deveria ter superado tudo isso. Eu deveria não ter internalizado tudo isso, porque isso também foi um fator que Deus dizia para mim que eu estava passando por aquela situação deplorável, porque eu merecia tudo aquilo ali. Então, a minha forma de pensar o mundo era desse jeito, entendeu? E o que foi que eu fiz para poder conseguir me defender disso? Era tentar conseguir na vida algo, uma nova condição, uma nova posição social em que eu nunca mais ia passar por algo assim. Tipo, ter um irmão que aconteceu tudo isso, eu não podia ajudar ele. Se hoje meu irmão estivesse vivo, eu poderia ajudar meu irmão, mas naquela época eu não podia. Então, nunca mais estar naquela situação vulnerável. Outra eu nunca mais, por exemplo, aqui eu estou perto da minha porta, da minha casa. Nunca mais alguém chegar na minha porta, quebrar ela, destruir a minha porta e me machucar de forma física e de forma intelectual, porque quando eu contei para vocês dos policiais que atiraram na nossa casa e quebraram tudo, o que não nem tínhamos atrás do meu irmão, como se nós todos na nossa família fôssemos o culpado por ele ser assim. Então, a polícia não vai vir aqui quebrar minha porta e nem atirar por toda a minha casa, porque onde a minha condição está, já não permite com que a polícia faça isso sem um mandado de segurança ou coisa parecida. Um mandado de prisão ou de entrada no domicílio ou coisa parecida. Mas pensa que eu era um jovem de periferia, em que a lei é muito diferente. Apesar da lei existir, ela não funciona dessa forma como nós pensamos numa situação como aquela minha. A minha defesa, a minha forma de me proteger, dessa vez não passar mais por isso, era mudar a minha condição.